Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa da série Conversas com Gui. Essa é a nossa conversa número 12 e hoje a gente vai estar recebendo uma convidada bem especial, que é a Laila Palazzo. Então, a Laila também é facilitadora, ela trabalha muito com cultura e vai estar trazendo e conversando um pouquinho com a gente, trazendo essas experiências. Então, a Laila já entrou por aqui, eu vou liberar o acesso para ela. E aí a gente já começa a nossa conversa. Vamos lá. Olá! Oi, Laila, tudo bem? Seja E aí, bem-vinda. Gui? Obrigada! Que bom estar aqui nesse papo contigo. Deixa eu Tudo ajustar minha certo? câmera aqui, entrar no esquadro. Assim, eu também estou preocupada com eu sou a pessoa que me preocupa com o fundo da live, né? Te contei mais cedo. Agora estou vendo aqui que Nossa, ficou meio desenquadrado, mas vamos lá. o cenáriozinho é importante, né? Dá aquela Claro, elegância, os claro. vinhos ali, toda essa história. Aqui acho que esse fundo aqui diz muito sobre mim, assim, por isso que eu escolhi ele também. Mas maravilha, Laila, seja bem-vinda então. Essa conversa ela faz parte de uma série que eu tenho feito por aqui chamada de Conversas com o Gui. E essa série nasceu muito de um olhar de que eu aprendo conversando e muito das coisas que eu tenho feito nascem a partir de conversas e de como seria trazer essas conversas para o digital. Então eu tenho convidado pessoas e a gente vem junto e começa a conversar por aqui. Legal. E e aí eu te convidei hoje para a gente seguir nessa série, essa é a conversa número 12. E a primeira coisa eu queria pedir para que tu te apresentasse, contasse para as pessoas quem é a Laila e nos conta um pouquinho de ti a partir do que está presente agora. Beleza. Então, Gui, a primeira coisa que eu quero te dizer, assim, te agradecer por esse convite. Fiquei super honrada e super grata, porque assim como tu, também sou uma pessoa que adora bater um papo, que adora conversar. Então, fiquei super feliz de poder estar aqui num ambiente mais descontraído, assim, conversando contigo sobre um tema que eu sei que me mobiliza e que também te mobiliza bastante, que é cultura, facilitação e todo esse ambiente organizacional aí que a gente permeia no nosso trabalho. Como eu falei, eu acho que eu sou a Laila, eu sou uma pessoa que gosta de boas conversas, né? E para mim, boas conversas têm que ser aquelas que são espontâneas, que são genuínas, que são verdadeiras, que têm convergência para poder divergir, né? Então, sou essa pessoa. Sou uma pessoa também que, como aqui atrás, né, gosta de fotografia, gosta de arte, estou cada vez mais conectada com isso para levar também para o meu trabalho. Gosto de bons vinhos, Legal. né? E falando assim um pouco do meu crachá, né? Eu sou facilitadora. Acho que estou facilitadora oficialmente faz 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, né? Tu esteve no início da minha caminhada de facilitação. E hoje tem uma empresa que trabalha para ampliar, gerenciar e transformar a cultura das organizações, que é a Laborama. E a gente vem fazendo um trabalho aí bem bonito, eu acredito, assim, nas organizações, né? Então, sou publicitária de formação, não, a comunicação segue no cerne do meu trabalho, mas agora de um outro lugar, levando isso para dentro das organizações para as pessoas se comunicarem e se relacionarem melhor e a partir disso conhecer a sua cultura, né? Trazer mais clareza, né, para aquilo que é a cultura da organização. Então, acho que resumidamente é mais ou menos por aí. Essa sou eu. E desde que a gente começou a conversar e marcar essa conversa, a palavra que mais teve nas nossas trocas foi cultura. Eu queria começar por isso, te perguntar o que que é a cultura e como que tu lida com isso no teu trabalho, o que que tu faz, como que é esse trabalho com cultura, assim. Uhum. Então vamos lá. Eu acho que cultura, eu costumo dizer assim, que é o jeito de ser e fazer das organizações, sabe? É aquele jeitão, é aquilo que é a nossa personalidade, é como a gente, o que que a gente coloca nas nossas ações e que reflexo isso tem, né, dentro das organizações. E aí eu acho que quando a gente fala de reflexo, eu estou falando daquilo que é intangível, porque quando a gente está falando de valores, de comportamentos,
de ações, da forma dos relacionamentos, de como as pessoas se identificam e se relacionam dentro de um ambiente organizacional. E também, sim, estou falando de questões práticas e tangíveis, que é resultado, o impacto que isso tem no resultado, nos números do negócio, né, no posicionamento da marca desse negócio. Então, acho que cultura é isso, assim, tem para a gente fazer o nosso trabalho na Laborama, assim, a gente tem algumas fontes, né? Eu vi que o chefe está aí, o chefe é nosso parceiro de antroposofia também, né? Que acho que é a grande base do nosso trabalho na Laborama. Mas também acho que tem algumas referências de cultura que a gente segue muito forte. A primeira delas é a Walking the Talking, assim, que eu acho que é uma das pioneiras de cultura organizacional quando se fala desse lugar. E a Caroline Taylor, que é a fundadora da Walking the Talking, tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que cultura é tudo aquilo que a gente permite, são os comportamentos que a gente permite e que a gente... Gui, Oiê, tá me deu ouvindo? uma travadinha? Tô te Deu uma ouvindo. travadinha, eu acho, agora, mas tá, acho que agora estabilizou. Então, ela diz que cultura é aquilo que os comportamentos que a gente negligencia e que a gente permite que aconteçam dentro das organizações, né? Então, para mim isso resume bastante, assim, aquele jeito de que a gente faz as coisas e aí que impacto e que resultado isso tem nas organizações, nos objetivos estratégicos e tudo mais. Que legal essa referência. Tu pode me falar de novo para depois eu poder dar uma pesquisada, uma buscada? Claro, é a Caroline Taylor da Walking the Talk. Legal. É Tem brasileiro ou é de fora? Como é que é? de fora, tem escritórios no Brasil, mas é uma consultoria de fora, se não me engano, é inglesa, que vem da mesma referência do Barrett, né? Que para mim, Uhum. assim, acabei de fazer uma formação Isso eu conheço. para se certificar. Assim, tu deve conhecer pelo Marcelo e pela Sheila. Isso, eu conheci Ah, por eles. Fiz já várias vezes aquele assessment. Eu tenho de anos que eu venho fazendo e tenho as evoluções, é bem legal de acompanhar. Para quem não sabe, o Barrett ele tem, depois daí tu explica melhor, mas da minha parte ele tem esse teste que tu pode fazer e tu atribui alguns valores e depois ele te dá um resultado dentro de uma pirâmide que tem duas pirâmides, uma em cima da outra. E eu fiz ao uhum. longo dos anos e eu vou comparando assim, os meus resultados e como que eu me vejo ao longo do período. Que massa! Tu faz os valores pessoais, aquele gratuito de assessment de Isso, valores pessoais. Que esse legal. mesmo. E eu lembro, agora eu lembrei que quando eu fiz a primeira vez, tinha muito uma história de que eu não tinha quase nada dentro da parte de baixo, que tem mais a ver com sobrevivência e com Uhum. alguns aspectos, então eu estava mais assim naquele papo do propósito, da transformação. Mas aí tem a polaridade que sem a sobrevivência e sem essa sustentação, isso não dá conta. Então a gente vai descobrindo novas partes de nós mesmos nessa jornada, né? Super, super. Acho que isso que tu fala, assim, acho que é uma das coisas que mais me encanta nesse método, né? Porque quando eu falo que a cultura ela impacta, ela é tangível e intangível, eu acho que fala muito sobre esse lugar, né? Uma empresa, ela é feita de resultado, ela precisa sobreviver, a máquina precisa girar, né? Então, o nível ali dos 7 níveis de consciência, a gente tem que cuidar do nível da sobrevivência, né? É uma pirâmide que nasceu da pirâmide de Maslow, né? Então, acho que até os nomes são muito semelhantes, assim. Então, a gente tem que sim cuidar da viabilidade do negócio, né? Assim como a gente tem que cuidar do nível de pertencimento das pessoas. Então, como é que as pessoas se relacionam, que é o segundo nível da pirâmide, né? Como é que as pessoas se relacionam, se comunicam nesse ambiente, né? E a partir disso, como que é o desempenho delas, que é o terceiro nível da pirâmide ali, né? E é legal, assim, uma coisa que eu acho que é muito incrível, assim, é que esses 3 primeiros níveis, segundo, né, o Barrett, são níveis que a gente atua a partir do ego, né? Porque são das nossas necessidades mais primitivas. E a gente tem que ter um cuidado. Qual é o grande desafio da cultura das organizações? É que a gente não opere só nesses 3 níveis, porque quando a gente opera a partir do medo, a gente cai no lugar de talvez operar pela rigidez, pelo comando controle,
né, pela competitividade, porque são níveis que ativam os nossos medos, né? O medo de não ter o suficiente, o medo de não ser gostado o suficiente e o medo de não ser bom o suficiente. Então, são coisas que quando a gente olha para empresas que têm alto nível de competitividade, a gente vê que a maioria dos valores, elas estão concentrados nesses três níveis, ou que tem valores que são muito limitantes, que empacam o desenvolvimento por todo, né? E ele fala, assim, depois o nível 4 é um nível neutro, que é quando tu abre mão dos medos e tu começa a tua jornada de evolução. E aí vai, né, no teu desenvolvimento, no achar o tal do propósito, né, do teu lugar, da tua evolução pessoal, para que tu chegue num nível de cultura onde as pessoas olhem para o bem comum, né? Então, só que não adianta também, como tu disse, só olhar para o topo da pirâmide e tu não cuidar da base, porque senão não se sustenta, que é o que acontece muitas vezes com ONG, por exemplo, que olha só para o bem, para o propósito e acaba não cuidando da gestão financeira, dos processos, enfim, né? Muitas vezes acontece, pelo menos da minha experiência, muito com o jovem, né, que está nessa busca por significado e por dar algum sentido, muitas vezes muito cedo, e ainda também Uhum. está nessa busca de pagar suas contas e de se sustentar, e está no meio dessa balança, né? Mas antes da gente aprofundar nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta, que é como que foi essa tua transição, assim, de sair de uma carreira e de uma jornada mais na parte de comunicação, de marketing, para se tornar facilitadora, para começar a trabalhar com cultura. Ô Gui, só antes de te responder, tu tá me vendo, tipo, a minha imagem tá escura? Tá um Ao con- pouquinho, quando deu aquela travada, ela mudou, mas ao mesmo tempo eu consigo te enxergar bem. Tu tá me enxergando bem, porque eu tô vendo que tá escuro, eu não sei o que aconteceu aqui. Travou o meu celular e ela ficou assim, mas tu me enxerga bem? Aham. Tá. É que eu tô com duas luzes aqui na minha cara, então talvez tenha uma Ah, discrepância, porque eu tava num quarto escuro aqui, tive que ligar as luzes para dar entendi. um up. Se alguém puder dar um toque aí, se tá me enxergando bem, porque qualquer coisa eu tento mexer em algo aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Mas também, né, faz parte desse mundo Mas tecnológico. eu tô te enxergando super bem. Vamos Be- tranquilos. Beleza, então vamos lá. Minha transição, eu atuei por 10 anos na área de marketing e de comunicação. E eu me formei em 2010 em publicidade, e eu digo que o meu primeiro lampejo, assim, que eu pensei, opa, eu acho que tem algo que eu preciso olhar, assim, para além do que eu faço hoje, foi em 2012, onde eu trabalhava numa indústria e eu via, assim, coisas muito, para mim, muito nocivas acontecerem, assim, né? Foi um ambiente que me deixou super doente e que eu via que adoeciam as pessoas também, que as pessoas que estavam naquele lugar estavam doentes, assim, a ponto de já nem conseguir enxergar a doença e o mal que aquele ambiente, com aquele clima, causava na vida pessoal das pessoas, né? E foi o que aconteceu comigo, assim. E eu via que a forma como as pessoas faziam acordos, né, e a forma como a gestão lidava com os processos é que fazia com que as coisas acontecessem de um jeito super torto, que os resultados não fossem os mais efetivos possíveis, né? Porque as pessoas tinham medo, as pessoas não se conectavam com aquele ambiente, né? Ou se conectavam de um jeito muito nocivo, como eu falei, com aquele ambiente. Aí eu saí, pedi para sair. Na época, eu me lembro que eu fiz teste vocacional, quero fazer psicologia, porque eu queria entender a mente humana, o comportamento humano e como que isso funcionava. Acabou que esse meu plano, assim, ficou deixado um pouquinho de lado, porque eu saí num dia, no outro dia eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa, acabei indo, né, que foi o Grupo RBS, que Ah, foi foi onde eu nessa época que a gente fiquei. começou a interagir, né? Foi Eu nessa acho época que a gente que era começou. nessa transição aí. Super, eu me lembro que na minha época de transição, tu foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Porque eu comecei a buscar referência de quem é que fazia alguma coisa perto do que eu achava que eu queria fazer, que era semelhante, quem era, e tu foi uma das primeiras pessoas, assim, que eu conheci, né? Isso foi em Não lembro, 2016. não lembro se tu tava na RBS ainda, ou se tu já tinha saído da RBS, tu te lembra? Eu já tinha, eu acho que foi logo que eu saí. Foi logo que eu saí, assim. Foi logo que eu saí, foi.
Abril de 2016, mais ou menos. Que depois a gente acabou fazendo aquele trabalho juntos no Sicredi, que tu me chamou. Foi Uhum. isso aí, foi bem no início. Bem, como faz tempo já, né? Sim, 4 aninhos. 4 aninhos, não, a coisa passa rápido. E eu decidi assim, bom, preciso fazer uma transição, acho que não é bem nisso que eu quero trabalhar, foi final de 2014. E aí eu comecei a fazer uma série de cursos, fiz curso de aprendizagem, fiz curso de facilitação, neurociência, coaching, eu fui fazendo várias coisas em paralelo ao trabalho, assim, para tentar entender o que eu queria fazer de fato, né? Até que em 2016, início de 2016, eu resolvi, tipo, eu preciso dar um tempo, eu sei o que eu quero fazer, eu ainda não sei bem o como, né? E aí tirei um período aí Uhum. que meio sabático, que foi um período de descoberta e um período incrível, sabe? E é muito legal que hoje eu me sinto em outro nível, né? Num outro lugar, assim, mas ainda muito conectada com reconectada com aquele tempo. Uma vontade de escutar mais as pessoas, de conversar, de descobrir coisas novas, acho que de aprender mais sobre facilitação, né? Essa, E essa mentalidade de quando a gente está em transição, que é uma mentalidade curiosa, né, que vai investigando, que vai se conectando, sem necessariamente querer algo em troca, porque tu ainda não está nesse momento, né? Tu está numa investigação. Então eu não falo contigo necessariamente para buscar um trabalho, para buscar. Não, eu estou numa investigação. Esse lugar ele é muito interessante e muito poderoso. uhum, super. E é o que faz a diferença num trabalho de cultura, quando tu vai facilitar a cultura. Se tu não tem isso, esse lugar de investigação, de te conectar com as pessoas, de querer escutar, sabe? Acho que a gente fala tanto sobre isso, né? Da escutativa, de como é que tu entende o cenário. Se tu não tem essa postura, começa a ficar deturpada a imagem, né? Então, essa postura de aprendizagem, de curiosidade, ela é super importante para esse processo, que é super Eu, rico. eu brinco aqui, sugiro bastante para a galera da Pulsar e até para outras pessoas que vêm falar comigo, que é como que eu aumento meu nível de interação com o meu ambiente, que Uhum, como dentro da Pulsar a gente não tem muitos processos estabelecidos e coisas que estão definidas, a forma que tem de descoberta é interagindo, é aumentando a minha capacidade justamente de investigar, de me colocar à disposição, de descobrir o que está acontecendo. E eu sou apaixonada por isso, eu faço isso desde sempre, de estar nessa articulação. Isso é muito, muito legal. Ó, ficou mais claro de novo o Gui, que aconteceu. oi, Olá, oi. tu travou para mim de novo. Ah, então são instabilidades. Eu estou aqui em É, Floripa, então faz parte do processo, mas voltou. E tu acredita que nesse travato até ficou mais clara a tua luz? Então vai entender o que está acontecendo e nós vai vamos continuar a nossa entender. conversa. Vamos, tu estava me dizendo, parei de te escutar a hora que tu falou que no processo da Pulsar vocês falam sobre esse processo de aprendizagem, de ampliar a rede, de se conectar, e aí travou e eu não escutei mais nada. Eu estava falando sobre esse processo de aumentar o meu nível de interação com o ambiente e aprender a partir disso, né? E trazer essa capacidade investigativa que isso faz muito de mim e também da Pulsar, do que a gente tem trabalhado, por ser uma organização menos estruturada, com menos processos definidos e tudo mais. Hum. Então, e aí eu me identifiquei muito com a tua história, desse teu processo que tu estava descrevendo de transição, de ir investigando, de ir descobrindo e como tu desfrutou disso, né? Uhum, super, assim, eu acho que para mim, é uma das coisas que a gente, enquanto facilitadores, tem que estar sempre atento, sabe? Quais são as coisas, quais são as perguntas que a gente precisa fazer, com quem a gente precisa se conectar, o que a gente precisa estar ligado e investigar e não perder essa capacidade de curiosidade, essa capacidade de conexão, sabe?
E como eu disse, assim, acho que dentro do trabalho de cultura e até do trabalho que a gente faz, assim, isso é um grande potencial. Eu acho que é uma das coisas que faz a diferença no nosso trabalho, que é a forma como a gente se conecta com o ambiente, como a gente se conecta com as pessoas e como a gente aprende todo mundo junto dentro de um processo de transformação de cultura. Porque até agora há pouco eu estava falando sobre isso, né? Eu acho que cada organização, cada empresa é uma empresa. Por mais que às vezes a gente escute, os desafios são muito semelhantes, porque eu acho que o desafio, né, das organizações mundiais é o mesmo, é uma nova forma de fazer gestão, uma nova forma de processos, de interação entre as pessoas. Eu acho que o desafio em si não muda muito, mas a forma como a gente vai resolver esse desafio muda. Porque as pessoas são diferentes, as crenças são diferentes, os valores são diferentes. Então, se a gente não está atento a isso e não se conecta com isso, às vezes o trabalho a gente pode inferir demais no trabalho, sabe? Então, acho que é algo que é uma capacidade que, de fato, a gente não pode perder, assim. E agora vamos botando um pouco de lenha aqui na nossa conversa, Laila. Vamos trazendo alguns assuntos. E aí uma pergunta agora para a gente descobrir juntos. Como trabalhar com cultura para além dos clichês e de um papo meio vazio, assim? Porque muitas vezes eu posso dizer assim, cultura, dentro disso cabe tudo, assim. Então eu posso dizer assim, não, meu trabalho aqui é sobre cultura, eu estou fazendo aqui a cultura, e daqui a pouco eu não estou fazendo nada, mas eu encaixei dentro desse guarda-chuva. O que que é um trabalho de cultura de verdade, assim, e o que que não é? E talvez não tenha resposta pronta para essa pergunta, mas a gente vai explorando junto. É uma pergunta lenha na fogueira mesmo, né? Eu acho que, primeiro, assim, eu acredito muito, a gente fala muito isso, né? Que cultura é o lugar sagrado das organizações. Não pode ser banalizado, né? As pessoas falam de cultura que nem às vezes falam de propósito ou falam de empatia, porque acaba virando uma palavra da moda, né? E cultura é algo muito sagrado. Por quê? Porque mexe, como eu falei, com a forma como as pessoas agem, com a forma como as pessoas tomam decisão. E a gente sabe que por trás de uma ação, né, por trás de uma tomada de decisão, tem uma estrutura interna muito forte que é quem guia essas tomadas de decisões. E aí a gente está falando, né, até olhando lá para o Barrett, a gente está falando de um nível de crença que tem a ver com o contexto de cada um, que tem a ver com as aprendizagens de cada um. A gente está falando de um nível de necessidades que as pessoas daquela organização têm e que aquela organização, enquanto negócio, tem também, né? E até eu gosto que o Marcelo Lacroix separa isso, né? Organização e negócio. Eu acho legal isso. E a gente está falando de valores. Então, não tem como ser algo que tu fale, porque eu acho que às vezes as pessoas confundem. Isso é a cultura da organização. Eu quero ter uma cultura Google. Então, para eu ter uma cultura Google, eu tenho que botar um escorregador aqui no meio do negócio, tem que todo mundo poder tomar cerveja, tem que todo mundo poder tirar férias e fazer as coisas da forma como acham que tem que fazer, implementar a autogestão. Não funciona assim. Porque cada empresa tem tem o seu conjunto de crenças, tem as suas necessidades específicas de processo, né, de forma de agir e de fazer as coisas. Então, a gente precisa, para fazer um trabalho de cultura, de muita investigação e de muita abertura e disposição das lideranças dessa organização em fazer uma transformação. Porque, para mim, assim, o que eu leio, aprendo e vivencio é que se as lideranças não estiverem abertas a tudo isso, as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que cultura não é uma frase pronta, um escritório legal, ou um monte de coisa de post-it colado na parede. Eu acho que tu que trabalha bem com processos, com metodologias ágeis, tu deve sentir muito isso também, né? Porque às vezes as pessoas acham que para fazer uma transição, para trazer agilidade para a empresa, basta assim, vamos ter vidro, colar post-it em tudo que é lugar e a gente faz essa transição. E não funciona, porque se as pessoas não estiverem conectadas, se as pessoas não entenderem o porquê daquilo, não se identificarem com aquilo, né? A cultura como a estratégia no café da manhã. E é verdade, as pessoas vão boicotar o processo, assim. Então, eu acho que, para mim, falar de cultura é, de fato, algo que é delicado, sabe?
Acho que é bem. Não sei se faz sentido para ti isso que eu estou dizendo, assim, dentro da tua experiência, como que é para ti? Eu tô investigando isso também. Eu entendo que muitas vezes dentro dos trabalhos que eu faço tem processos de transformação cultural que estão acontecendo de uma maneira talvez menos intencionada. Estou fazendo um trabalho com a intenção de transformar essa cultura, mas aquilo vai fazendo parte do dia a dia das pessoas e tal. Me vem muito presente quando eu tive a oportunidade de trabalhar com times e de acompanhar vários times que trabalhavam com desenvolvimento de software, enfim, e de estar levando práticas, de estar levando conversas e metodologias e estar criando espaços onde daqui a pouco as pessoas começavam a olhar, opa, isso é interessante, começavam a trazer aquilo para dentro do seu dia a dia. E aí eu enxergo esse trabalho como um trabalho de formiguinha, assim, porque, por um lado, eu não estava dizendo assim, estou aqui transformando a cultura. Não estava fazendo isso, estava fazendo meu trabalho como facilitador, mas deixando algumas sementes para aquelas pessoas, para que elas pudessem cultivar aquilo no dia a dia. Então, dentro das organizações, eu me percebo como alguém que vai deixando essas sementes. Por um outro lado, eu tenho uma experiência muito louca e muito interessante, assim, que é a minha experiência na Pulsar, que é como funciona a cultura de uma organização que não tem processos, que não tem hierarquia, que não tem a maior parte dos artefatos, né? Do que eu já estudei sobre cultura, os artefatos são uma coisa importante. Enfim, tem Uhum. uma série de elementos. E como que funciona, como que se dá e como que as pessoas aprendem a cultura de uma organização que não tem muitas dessas coisas. Então, essa é uma investigação bem legal, assim, e de perceber que mesmo sem ter isso, e mesmo sem ter processos e algumas coisas tão convencionais, existem culturas que se estabelecem, que se criam dentro desses ambientes. Uhum, uhum. Mas será que a convenção e os próprios artefatos não são uma crença e algo limitante? Porque assim, eu acho que o que tu falou para mim exemplifica algo que eu disse lá no início, né? Não tem cultura certa e errada. Essa cultura funciona para pulsar e esse é o jeito de ser e fazer pulsar. E vai funcionar para vocês pela forma, pelos acordos que vocês fizeram, pelos valores que vocês têm, pela estrutura que vocês têm e a forma como vocês se conectam. O que eu percebo que é o grande erro das organizações, principalmente falando de organizações mais antigas, que já têm mais tempo de vida, que é do lugar onde eu atuo mais, assim, né? Que as pessoas olham a cultura de uma Pulsar e querem colocar dentro de uma empresa centenária, por exemplo. Não vai funcionar, porque já tem A uma gente tenta dar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? exato, De tudo, exato. a gente tenta fazer isso sempre, né? Sempre. E não que isso não possa ser uma referência. Bah, olha que legal o jeito que a Pulsar faz. O que que daquilo ali cabe dentro do meu negócio? Da complexidade do meu negócio, da estrutura que existe. E acho que tu falou uma coisa que é passo de formiguinha, porque transformação, para ela realmente acontecer, leva tempo, né? Tu sabe que dentro aqui do processo de formação da Pulsar, durante muito tempo eu representei uma espécie de resistência, assim, que é dentre pegar alguns modelos prontos e vamos implantar, porque isso aqui dá resultado, isso aqui funciona. A minha resistência era de não, vamos dar uma segurada e vamos seguir experimentando e tentar descobrir o nosso próprio modelo. E isso foi por alguns anos, assim. E parte da minha resistência, desse meu posicionamento, não era porque eu sou contra os modelos e porque eu não acredito neles. Porque eu acredito e gosto, fazem muito sentido. Mas para descobrir e experimentar que a gente não precisa depender de modelos prontos e que existe vida para além deles. Que tu pode descobrir, que tu pode aprender como usar vários, que tu pode, enfim, dançar com isso sem dizer assim, ah, tá, beleza, então agora é essa referência aqui, nós somos isso. E o que Uhum. que existe além disso, né? Como que a gente pode descobrir e criar juntos? Só que isso é extremamente desconfortável, porque isso nos tira completamente do nosso chão, eu estou entendendo o que está acontecendo, e nos coloca num lugar de, ah, beleza, então eu tenho que ser protagonista, porque não tem nada estabelecido e eu vou ter que criar.
Enfim, eu vivi muito isso. E Super. enquanto Posso tu contar, vai posso comendo, contar um caso? pode. Depois eu vou resgatar aqui o que o pessoal tá falando aqui no chat e trazer Ah, tá. presente pra gente, mas vamos lá. Beleza, mas só vou contar um caos que eu me lembrei assim enquanto falava. Porque às vezes a gente vê que isso do Ctrl C, Ctrl V é o que as pessoas querem. Tipo, então, não sei se tu passa por isso também. Às vezes num contato inicial, mas tipo, ai, como é que que tu vem aqui me entregar? Eu acho que até quando as pessoas contratam o nosso trabalho, muitas vezes vem com um modelo de consultoria. Então, que a gente vai entrar dentro do negócio, vai investigar, vai dizer o que tem que fazer e vai dar um plano pronto. Agora, tipo assim, coloca em prática, né? E a facilitação já começa a desconstruir esse lugar de que nós somos detentores do conteúdo e nós temos as respostas. E acho que isso diz muito sobre as culturas. E teve um trabalho que eu fiz, que é com um cliente que a gente já está há muito tempo juntos nesse trabalho de cultura, assim, e teve um. E acho que, como todo o processo, chega um momento que a gente precisa divergir, né? E o nosso papel, eu me lembro que eu estava com o Rafinha na época, assim, e o nosso papel era ali de estar ali questionando e fazendo perguntas para as pessoas e fazendo as pessoas pensarem sobre um tema de desacomodação que era muito delicado, né? E aí chegou um momento que uma pessoa que estava na reunião disse assim: mas assim, ó, não dá para vocês nos dizer o que a gente tem que fazer? Não dá para ter uma resposta pronta, porque a gente está aqui, vocês só nos fazem pergunta, 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 né? Estão nos dando o caminho, estão nos ajudando a construir, mas assim, o que a gente tem que fazer? E eu acho que às vezes, quando as pessoas querem passar por esse processo de transformação e olhar para a cultura, elas querem muito mais algo pronto do que se colocar nesse papel de protagonista. Né? E papel de protagonista é isso, tu precisa pensar, tu precisa processar, tu precisa estruturar e ver o que faz sentido, assim. Então, acho que dentro do que estava falando, eu me lembrei disso, né? Porque é algo que te tira da zona de conforto, porque tu lidar com a não resposta, com o não saber, né? A gente acaba vivendo muito isso aqui na Pulsar e uma das coisas que às vezes eu fico num papel assim, será que eu ajudo, dou a resposta ou será que eu fortaleço a experiência dessa pessoa para ela viver e descobrir? Tu tá sempre Hum. nessa dança, né? Não É, que às vezes tu não vai poder dar a resposta, mas eu acho que a pessoa tem que ter a consciência de que, para mim, tá? Eu tô falando aqui bem de um lugar de crença minha, não tem certo e errado. E acho que é bem lenha na fogueira isso também. Mas é assim, eu tô te oferecendo uma imagem, eu tô te oferecendo um caminho, mas eu não tô te dizendo que esse é o caminho certo, te impondo que tu tens que fazer isso. A tomar a decisão de seguir sim, por aqui ou por ali é tua. Eu tô tipo apontando sim. caminhos e vou cuidar da jornada contigo, Eu, mas quem tem que decidir para onde vai é tu, não eu. eu acredito muito nisso e eu acho que esse é um outro dos clichês assim que existe na facilitação, que é, o facilitador só pode fazer perguntas, ele tem que ser sempre neutro e tal. Primeiro que eu acho que o facilitador ele nunca é isento, ele tem uma posição de determinada autoridade ou de um papel ali dentro daquele grupo. Então qualquer coisa que ele falar vai influenciar o grupo, seja uma pergunta ou seja um espaço que ele criou, uma metodologia que ele criou. Agora, como que tu utiliza isso com sabedoria, né? Como que tu coloca imagens ou projeções que vão ajudar as pessoas? Como que tu escolhe o que tu vai oferecer para aquele grupo, sejam perguntas ou sejam visões tuas? Como que tu dança Uhum. dentro de um papel de, beleza, agora eu estou aqui para facilitar e apoiar a conversa de vocês e agora eu estou aqui para trazer algumas visões que inspiram. Então eu acho que tem várias chapéus que a gente pode colocar e dançar com isso. Inclusive, inclusive, uma das práticas que eu nem sabia que eu sabia fazer isso como facilitador, eu só descobri com um amigo meu que estava me observando e daqui a pouco ele disse assim, Gui, o que que tu estava fazendo ali? Que é, eu tenho uma prática em processos de tomada de decisão muito complexos que eu espelho e projeto as decisões em mim mesmo e vou testando elas com um grupo através de mim. É como se assim, ó, o grupo está se posicionando e eu, de uma forma um pouco mais neutra do que o grupo que está comprometido com as suas ideias, eu pego as ideias e projeto elas em mim mesmo, ofereço para o grupo, devolvo, mas com um pouco menos de talvez paixão
ou o querer da pessoa que está oferecendo aquilo. Então, enfim, várias práticas que a gente pode ter bem diferentes de utilizar para isso, que vão além o facilitador só faz perguntas. Acho que esse é um clichê e uma coisa que a gente pode transcender também. Super, tô contigo. E eu tava olhando aqui no nosso chat, a Bruna compartilhou com a gente que isso da cultura está num lugar mais sutil, mais espiritual do que processual e material. Está muito mais nas entrelinhas, nas conversas, nas relações, que é algo construído pelas pessoas, que não tem como copiar, que sempre vai ser diferente com pessoas diferentes. E aproveito e te faço essa pergunta, assim, como que tu tem visto esse tema da cultura em grandes organizações, que tem esse desafio de trabalhar com muitas pessoas, às vezes de transformar suas culturas. Como que é isso? Como que funciona isso? Hum. Acho que, pegando das minhas experiências, assim, a gente pode falar de cultura. Acho que cultura em grande organização tem algo que vem do corporativo, né? Acho que tem algo, tem alguns norteadores que vêm da corporação, do corporativo, né? Que estimula que unidades de negócios, como eu já passei por isso, né? E acredito que tu também no teu trabalho passa, que unidades de negócios se afinem com aquilo ali. Só que por mais que tenha um direcionamento de uma corporação, com princípios, atributos, competências, propósito, né? E tantas outras coisas que a gente vem percebendo dentro das organizações. Acho que, como eu falei, e a Bruna mesma disse aqui nesse comentário, cada unidade de negócio, às vezes, cada área vai se relacionar com isso de um jeito, né? E a gente precisa fomentar, tentar fomentar um alinhamento de visão, mas deixar que as pessoas também, dentro de uns guardrails, coloquem o seu jeito, coloquem a sua essência naquilo que se faz, né? Então, eu já participei, já trabalhei em organizações maiores, onde eu atendi mais de uma unidade de negócio, que em determinados momentos, e acho que a Bruna falou de espiritualidade, eu também acho isso, né? Que tem algo espiritual e tem um nível de consciência, né, que as pessoas atingem para fazer os seus movimentos. E tem grupos que estão num nível de consciência maior do que outros, né? Então, às vezes, o trabalho que tu faz numa organização maior, ele precisa ser alinhado em discurso, precisa ser alinhado em norteadores, mas o como que a gente vai praticando e alinhando isso tem que respeitar as particularidades e o tempo daquela unidade de negócio ou o tempo daquele setor, porque, de novo, são um grupo de pessoas, é um conjunto de CPFs que faz aquele negócio girar. Então, não tem, é difícil assim da gente conseguir atingir um alinhamento, né? E ideal, que as coisas sejam repetitivas e colocadas. Agora até estou falando e estou pensando sobre isso, tá? Que eu também não sei se tem como a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V para tudo dentro da própria cultura da própria organização, sabe? Tô Uhum. falando e tô pensando sobre isso. Foi um insight que me veio, porque é isso. Se tu vai para uma grande corporação, acontece. Tem unidades maiores, unidades mais complexas, unidades menores, menos complexas. Tem pessoas, tem contextos diferentes, né? Já participei de um mesmo grupo onde tinha uma unidade específica de negócio que foi comprada quando estava falida, e aí as pessoas fizeram, era algo que era meio, que o resto da corporação era meio descrente, e aí a unidade se tornou uma potência, e as pessoas eram super resistentes a escutar direcionamentos, porque elas sabiam o que elas tinham que fazer, afinal de contas, elas levantaram aquela unidade de negócio de uma estrutura que elas receberam quebradas. Então, tudo isso impacta para falar de cultura, né? Isso é muito interessante. Eu me lembrei quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão, eu ia fazer sobre a Pulsar, estudando sobre a Pulsar, e uma das minhas hipóteses foi estudar sobre cultura. Eu busquei alguns teóricos e tal. Eu esqueci o nome agora de um deles, mas era um dos grandes teóricos de cultura. E eu achei muito chato, muito caixinha.
e aí eu acabei indo para outros que eram mais abertos, e aí eu achei uma linha de estudo olhando para organizações como sistemas vivos e tal, com uma outra pegada, porque eu não tinha gostado muito daquele teórico. Eu acho que tem muito a ver com isso que tu falou, assim, de entender a cultura como esse vivo que se transforma e tal. Quando eu penso um pouquinho mais no nosso trabalho aqui na Pulsar, tem algumas coisas que se repetem, mas cada time que se forma, cada projeto, ele quase como se ele desse vida a uma cultura temporária dentro daquela estrutura que se formou. Então, e isso é muito interessante, tem super a ver com isso que tu estava falando. Super. E acho que a cultura ela está sempre se transformando. O ser humano está sempre se transformando. A gente está em constante transformação e movimento, visíveis e invisíveis, né? A hora que a gente para de se movimentar e de fazer transformações internas, nosso sistema para de funcionar e a gente descansa em paz, né? E com a cultura de uma organização não é diferente, né? E eu sabe que a horas da nossa conversa tá me vindo uma referência para te perguntar se tu já leu, porque eu acho que fala muito desse aspecto subjetivo que a gente está falando, que é o Artistas do Invisível, do Alan Kaplan. Tu já leu? Ah, isso aí entrou na minha lista faz pouco tempo. Eu ainda não li, mas tá circulando na minha lista aqui. Eu fiz um curso agora recentemente com um facilitador que é o Augusto Gutierrez, e ele Uhum. recomenda esse livro lá nos estudos que ele fez, e daí eu coloquei aqui na listinha. Me conta um pouquinho mais do por que que isso te veio. Massa, assim, o Guto, queridão, também, assim, uma das minhas referências em facilitação, uma das primeiras pessoas que eu descobri, também quando eu comecei a investigar a facilitação, e foi quem, né, indicou para o Gui, meu marido, o Artistas do Invisível, que me deu de Ah, viu presente. só? Olha como são as coisas. Foi o Tudo primeiro livro que eu. conectado. Tudo, foi o primeiro livro relacionado à facilitação que eu ganhei de presente do Gui lá em 2016. E hoje eu entendo por que eu não conseguia ler ele. Porque ele fala exatamente sobre isso, né? O profissional de desenvolvimento precisa lidar com esses aspectos invisíveis dos processos, né? E quando a gente fala de aspectos invisíveis, ele conecta muito com a natureza, né? Com os processos da natureza, que são processos integrados e nem sempre visíveis, né? Para quem olha algo de uma forma linear, mecânica e estruturada, como a gente foi incentivados por séculos, assim, a ver as coisas, né? A gente tem uma estrutura de educação muito baseada num modelo de ciência que é a ciência reducionista, né? Que é a ciência que tudo reduz, que eu preciso ver para crer, né? Que eu preciso materializar, que fala da matéria. E a cultura organizacional ela fala da matéria e para além da matéria, né? E o Artistas do Invisível ele fala um pouco disso. Os sistemas eles são integrados e cada partezinha do sistema tem o seu próprio sistema. Se tu olha uma planta, se tu olha uma floresta, né? Então eu acho que é muito disso que a gente está falando. A cultura de uma grande corporação. Opa, deu uma Meu, travadinha, agora mas já voltou. Então acho que é isso, que dentro de um grande sistema tem os seus microsistemas, os seus micro-organismos, e tudo é uma coisa só, né? A gente pode olhar do micro para o macro e do macro para o micro, mas está tudo integrado. Assim. Então, acho que fala muito desse lugar da cultura aí. E nessa pegada, Laila, das referências, quais foram as grandes referências que tu encontrou nessa jornada e que te ajudaram assim a descobrir e te ajudaram na tua transição que tu poderia trazer aqui pra gente aí? Pode ser tanto de cultura como de qualquer outra coisa que tu encontrou no meio dessa jornada. O que que foi mais interessante assim, que te ajudou nesse caminho? Primeiro passo, assim, autoconhecimento. Tudo tá dentro da gente. Se a gente não se observa, se a gente não se conhece, não se desenvolve, eu acho que
é difícil da gente conseguir fazer uma transformação genuína, sabe? Então, eu acho que para eu fazer a minha transição de carreira, eu investi muito no meu autoconhecimento, assim, muito num lugar de querer me conhecer, de querer me desenvolver e de querer aprender, sabe? Entender mais sobre quem eu sou e sobre as minhas questões que eu preciso desenvolver e trabalhar para seguir em frente, assim. Então, acho que isso para mim é a chave de tudo e nas organizações não é diferente, sabe? A gente precisa se conhecer, os indivíduos têm o seu papel de responsabilidade nesse processo todo. Para mim, o divisor de águas da minha vida, assim, foi o Germinar, né? Eu sei que tu está inscrito e eu não Ah, tenho. eu tô. Sério, eu tô sabendo, eu tô, assim, tomara que tu consiga fazer, porque a antroposofia, para mim, fala muito de todas essas coisas também, sabe? Eu acho que hoje tem muitas referências que eu leio, o próprio Artistas do Invisível, que cita, que traz Goethe, por exemplo, como grande influenciador, né, desse livro. Goethe está dentro da antroposofia também, Jung. Então, fazer o germinar e conhecer a antroposofia, entender a trimembração social, entender as fases de desenvolvimento de grupos, as fases de desenvolvimento das organizações e o que tem desse olhar da matéria e da não matéria dentro desse processo, para mim, certamente foi uma grande referência, assim, sabe? E eu acho que também, assim, falando um pouco disso, acho que tem literaturas que são importantes, né? Que foram importantes para mim e que eu estou muito conectada hoje de novo, assim, eu acho que é Conta, a conta nova pra gente. Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, que eu acho que fala desse processo de transição, desse lugar do desenvolvimento humano. Para mim, isso é o que isso brilha o meu olho, sabe? Porque eu acho que é a chave de tudo, é a gente entender quem a gente é e onde a gente está, para a gente poder fazer a transformação, porque isso é a cultura. Então, o Nova Consciência também traz isso, né? A gente vem desse desenvolvimento não é à toa que a gente é competitivo, que a gente não sabe fazer pergunta, que a gente quer dar resposta pronta, que a gente precisa que alguém nos diga o que fazer, nos direcione, porque esse é o modelo de liderança e de educação que a gente tem de séculos, está na gente. Então, desconstruir isso, fazer essa transição também leva tempo, também leva séculos. Talvez tenham coisas que a gente está colocando no nosso trabalho hoje, movimentos que a gente vai fazer, que o real efeito disso, nem sei se a gente vai tá aí para ver, sabe? Porque a coisa é muito maior, assim. Então, esse tipo de conteúdo me brilha muito o olho, sabe? Olhar para isso mais do que para mim é o grande complemento das ferramentas, assim. Eu sou muito da subjetividade dos processos, até algo que eu busco estar sempre atenta, e eu acho que para mim, assim, eu te vejo como muita referência da metodologia, do processo, porque eu sou muito intuitiva, sabe? E eu confio muito desse lugar, assim. Acho que as minhas referências também me trazem muito isso, de juntar esse lugar da intuição com esse lugar mais da racionalidade, da estrutura, para fazer a magia acontecer, assim. Porque para mim é uma magia. Como que é para Show. ti? Gostei dessas referências, algumas coisas novas que eu vou investigar depois. Essa dos artistas do invisível, acho que está batendo na minha porta pela segunda vez. Vou dar uma investigada com carinho nesse, nesse lugar. Laila, a nossa conversa está chegando nos seus últimos 10 minutos, então eu vou puxando e nos encaminhando para o nosso final. Eu tenho uma última pergunta para te fazer antes da gente fazer um check-out, um fechamento. Pode ser? Claro, vamos lá. E essa pergunta é: se tu tivesse que deixar uma mensagem, e aí pegando como uma metáfora, para ti mesma quando tu estava começando, quando estava nessa transição, ou para a galera que nos acompanha aqui, que muitas vezes também está passando por transições e por essa redescoberta e aprendendo, conhecendo mais sobre facilitação, o que que tu diria, que mensagem que tu acha que poderia fazer sentido para ti e para outras pessoas? Essa pergunta até me emociona, assim, porque acho que, vez por outra, a gente precisa, eu preciso, né, reafirmar ela para mim, que é confia no teu coração, confia naquilo que tu tá sentindo que tá dentro de ti,
Confia nesse chamado, nessa intuição. Se tu tá sentindo que o teu lugar não é esse, que tem algo a mais que tu queira entregar, por mais que tu não saiba muito bem o como fazer, vai atrás, dá ouvidos para aquilo que está dentro de ti, assim, porque eu acho que foi isso que me movimentou. Se eu fosse pensar na racionalidade da coisa, pá, eu não tenho grana, não sei quanto tempo eu vou ficar sem trabalho, não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou sair do emprego fixo para mudar tudo. Se eu tivesse ficado presa a isso, eu não teria feito essa transição assim que para mim mexe comigo falar sobre isso, sabe? Porque acho que está muito alinhada e muito conectada com aquilo que eu realmente acredito e com o que eu quero entregar para o mundo. Assim. Então, confia naquilo que está dentro de ti. A resposta está dentro da gente. Basta a gente estar atento para escutar e ter a coragem de confiar. Assim. Então, acho que seria por aí. E te imune, assim, acho que como a gente falou ali no início, né? Vai atrás e busca referência. Te coloca como aprendiz. Pergunta para quem sabe, para quem já passou por esse processo. Acha modelos, né? Começa a te identificar com pessoas que tu quer espelhar, né? Porque o espelhamento ele é importante, é um processo de aprendizagem para que a gente também possa achar o nosso jeito, né? O nosso jeito de ser e fazer. Assim. Então, olha para tua rede, conhece pessoas fora da tua bolha, sabe? Conversa, dialoga a partir daquilo que tu está sentindo. Assim. Então, acho que seria isso. Que legal, obrigado por compartilhar. A Andressa aqui comentar, ai, que linda. Eu adoro quando Ah, as pessoas começam a compartilhar dizendo assim, ah, isso me emociona e tal. Eu acho que a emoção ela ativa um lugar muito especial, né? Quando a gente se emociona, a gente acessa as coisas que estão no outro nível assim da conversa e da história. Então, uhum, eu adoro a emoção. eu E, também. e nessa emoção, vou te convidar para a gente fazer o fechamento da nossa conversa e cada um de nós compartilhar um pouquinho como está saindo e o que está tá levando daqui. E como tu acabou de compartilhar, eu vou começar, tá? E quero te agradecer por estar aqui comigo e nessa conversa e te dizer que fica muito presente para mim uma energia, uma alegria, como é que eu posso dizer, uma alta vibração, assim. Então, é uma pessoa que traz esse climão, essa potência e que legal compartilhar contigo e ver que todas as vezes que eu interagi contigo sempre é assim, sempre tem essa alegria, essa empolgação. E isso me lembrou de alguém muito importante para mim que me disse uma vez, eu fui fazer um líder espiritual, tem a ver com o caminho que eu sigo, e fiz uma pergunta para ele sobre como que eu sei se isso que eu estou fazendo faz sentido ou não, se eu sigo nesse caminho ou não. E ele me disse assim, a forma de tu saber é bem simples, olha se tem entusiasmo nisso, se tu sente entusiasmo. Se sim, continua. Se não, talvez não exista mais nada aí para ti. E quando eu falo contigo, eu vejo esse entusiasmo saindo assim. Uhum. Então, o que fica para mim dessa conversa é isso. Eu celebro esse entusiasmo, essa alegria e algumas várias referências que tu nos deixou aqui, que eu vou colocar na minha listinha para seguir investigando. Obrigado Uhum. pelo teu tempo, pela tua companhia e seguimos conectados. Sim, querido, que coisa boa, assim. Eu saio realmente emocionada. Eu acho que no início da nossa conversa, quando tu perguntou, né, pede para tu te apresentar, que te apresenta, quem tu é, que eu comecei a falar sobre a espontaneidade, né? E eu me senti extremamente espontânea nessa conversa, assim. Eu me senti fluindo nessa conversa. E acho que isso também é algo que tu me passa, né? Até eu fiquei pensando hoje de manhã, eu te mandei mensagem, está confirmada, vai rolar, porque eu sou da estrutura. Eu pensei, será que o Gui vai me mandar um guia de perguntas para eu saber mais ou menos o que, que a gente vai fazer? Às E vezes eu foi, mando. e foi tão bom. Para mim foi muito importante poder fluir contigo, sabe? Eu acho que falar aquilo que está dentro de mim mesmo, sabe? De um jeito leve, assim. Então, eu saio muito agradecida pelo teu chamado, pela tua conexão comigo, por ter me buscado. Admiro muito todo o movimento que tu está fazendo. Tenho tentado acompanhar essas conversas com o Gui, assim. Espero que
tenha esse entusiasmo e essa fluidez dessa conversa também tenha tocado o coração das pessoas que estão aí com a gente, nos acompanhando. Assim. Então, muito grata, assim, saiu inspirada desse lugar. Maravilha, Laila. Então, assim, vamos completando. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Depois essa conversa vai estar disponível também no formato de áudio, no Spotify e também no YouTube. Então, a gente coloca lá. Fica aqui disponível no IGTV também. E é isso, gente. Seguimos. Boa noite, Laila. Boa noite para todo mundo. E assim a gente completa mais uma da série Conversas com o Gui. Um beijo no coração de todos vocês. Até logo, Beijo! gente.